Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 1. Do versículo 45 ao versículo 50. João, capítulo 1, do versículo 45 ao 50. Felipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Felipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nessa passagem escrita por um dos discípulos de Jesus, João, ele descreve o encontro de Jesus com um dos seus discípulos, Natanael. E ao encontrar-se com Natanael, Jesus faz uma forte afirmação a respeito deste homem. Sem mesmo antes ter sido apresentado a ele, Jesus, ao ver Natanael, diz às pessoas que estão ao lado dele: Este homem é um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Poucas foram as vezes que Jesus, ao encontrar com pessoas, disse tais afirmações. E quando Jesus entra na história da humanidade, ele entra em um momento, em um cenário de falsidade. Havia um costume entre os judeus, sendo a figueira o símbolo do povo de Israel. Quando você olha na Bíblia, muitas vezes os profetas comparam Israel à figueira. Havia um costume das pessoas que queriam uma resposta mais profunda da parte de Deus. Eles pegavam os seus pergaminhos com a palavra e se assentavam abaixo da figueira, esperando que Deus respondesse algo muito importante. E ali, quando Jesus fala para Natanael: Eu te vi debaixo da figueira, Jesus estava mostrando a ele: Eu sou a resposta que você estava pedindo a Deus. Hoje nós vamos olhar então de uma outra forma a passagem onde Jesus amaldiçoou a figueira. Muitas vezes nós lemos aquela passagem e não entendemos porque Jesus foi tão duro com aquela figueira. Mas hoje nós vamos compreender. A figueira, ela é uma árvore muito frondosa. Ela é uma árvore que dá muitas folhas, folhas densas. A copa das suas árvores são muito extensas. Há uma figueira que até hoje mantém-se viva e de pé, e a sua copa tem mais de 14.000 metros quadrados. Você já pensou nisso?
Por isso Israel é comparado a uma figueira. Porque ao olhar para uma figueira, as pessoas ficavam imaginando a beleza, e não somente a beleza, mas a utilidade em lhe dar frutos. Mas Israel era uma figueira que não dava frutos. Ela só tinha uma aparência. As pessoas, quando olhavam para o povo de Israel, eles imaginavam ser um povo perfeito. Quando eles olhavam para o templo de Jerusalém, para as suas inúmeras sinagogas, quando eles olhavam para os religiosos que se vestiam de forma impecável, que seguiam rigorosamente os seus rituais, eles imaginavam que o povo de Israel era realmente um povo especial. Mas quando Jesus pisa em Israel, ele nota que nada daquilo era verdade. Que aquilo que as pessoas imaginavam sobre Israel, sobre o povo de Deus, era apenas uma aparência. Um povo que vivia a vida inteira seguindo rituais, esperando pelo Messias, não conseguiu ver a Jesus quando ele os visitou. Então Jesus chama a atenção para Natanael, olha para ele, e quando ele diz, eu te vi debaixo da figueira, ele estava dizendo, dentro de Israel existe um homem que é verdadeiro. Um homem cuja intenção do coração é real. Por isso Jesus é chamado a atenção a respeito de Natanael. E nós vemos que apesar de o povo de Israel ter uma religiosidade invejável, ele não dava fruto nenhum que mostrava que era um povo de Deus. Jesus, então, na parábola da figueira, ele chega àquela figueira que estava dando frutos, a aparência de que dava frutos, mas quando ele olhou, não achou nenhum fruto. E Jesus amaldiçoou a figueira. E no outro momento, quando os discípulos passam pela figueira e vê ela seca, eles se lembram da palavra de Jesus. E Jesus exorta a eles a olhar para as suas vidas. Porque Israel era como aquela figueira. Tinha uma aparência, mas por dentro não tinha nada. Dentro do cenário daquela nação onde Jesus estava, onde Natanael vivia, havia um cenário. No trono de Davi era o lugar que representava aquele que reinava sobre Israel. Estava Herodes. Herodes, um romano, que foi um carrasco para o povo de Deus. Ele estava sentado no lugar do trono de Davi. É ele quem governava o povo de Israel naquela época. E este homem era um homem de coração duro, um homem que vivia no pecado. E a Bíblia diz que quando Deus enviou um profeta que lhe falou a verdade, ele mandou arrancar a cabeça dele. Herodes mandou arrancar a cabeça de João Batista. Então esse era o cenário de Israel. O seu rei era um rei que não tinha temor a Deus. Na cadeira de Moisés, representando o sacerdócio, estava Caifás. Caifás era um sumo sacerdote que a Bíblia diz que por inveja de Jesus mandou matá-lo. A multidão que nós víamos seguindo Jesus por onde ele andava, a mesma multidão que usufruía de todos os benefícios que Jesus podia dar, foi a mesma que gritou, crucificam. O profeta João Batista teve a sua cabeça arrancada por falar a verdade. E no trono das nações estava Pilatos, aquele que lavou as suas mãos, dizendo, não tenho nada a ver com esse Jesus. Assim era Israel.
Esse era o quadro real de Israel. Um povo que só vivia pelas suas, cada um buscando o seu próprio interesse. Mas na aparência, eles pareciam tão espirituais. Esse era o cenário de falsidade em que Jesus estava inserido. Quando Jesus diz para Natanael, esse é um verdadeiro israelita em quem não há dolo, talvez você não saiba o significado dessa palavra. Dolo significa falsidade, enganação, descaminho. Jesus estava falando que ele não tinha nada disso. Mas Jesus estava mostrando que em Israel havia um povo coberto pelo fermento dos fariseus, que era a falsidade. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 23, do versículo 2 ao versículo 7. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imitais nas suas obras, porque eles dizem, porém não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Pois alargam os seus filatérios e alongam suas franjas. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e os serem chamados de mestre pelos homens. Jesus se depara com grupos religiosos que se vestiam de forma impecável para que todos vissem a sua religião. Mas quando Jesus olhava para dentro deles, muitas vezes ele os chamou de sepulcros caiados. Porque por fora tinha uma boa aparência, mas por dentro não havia nada. E assim era aquele povo. E muitas vezes nós olhamos para eles e vemos a situação de Israel, quanta tristeza trouxe para Jesus viver no meio daquele povo tão falso, tão sem os princípios verdadeiros, mas muitas vezes nós estamos andando como eles. Nós vivemos a cultura da aparência. Hoje, nos dias de hoje, como seriam se aquelas pessoas tivessem um celular? Muitas vezes nós estamos colocando nos nossos stories, nas nossas redes sociais, hashtag lendo a Bíblia, tira a foto da Bíblia. Hashtag orando mais de 24 horas, tira uma foto. Hashtag jejuando há 10 dias, tira uma foto. Por quê? Será que Deus tem redes sociais? Quantas vezes nós vemos uma pessoa desabafando na rede social, falando, Deus, por que está acontecendo isso comigo? E faz uma oração enorme no Face, quando a Bíblia diz, entra no teu quarto e ora. E por que é que nós agimos dessa forma? Porque muitas vezes nós não estamos fazendo para Deus, mas nós estamos fazendo para ser visto pelos homens. Nós queremos que as pessoas achem que nós somos de Deus. Então nós precisamos mostrar para eles uma aparência de que somos de Deus. Só que nós não paramos para pensar que Deus não se importa com a aparência, porque Ele vê o nosso coração.
Quando Jesus olhava para o coração dos religiosos daquela época, ele se entristecia, porque ele via somente amargura, peso, ódio, tristeza disfarçada por trás de uma religião. Jesus, quando veio para o meio de Israel, ele veio para mostrar qual era o valor do seu reino. As pessoas não entendiam, até mesmo Natanael pensou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eles olhavam para Jesus, um homem simples, filho de um carpinteiro, e eles imaginavam, esse não pode ser o Messias, porque o Messias nos trará um reino de glória. E quem é esse homem que não tem onde encostar a sua cabeça? Só que eles não entenderam que o reino de Deus não é desse mundo. Eles não conseguiam entender que o reino de Deus não consistia nas riquezas dessa terra. E o reino de Deus não tem nada a ver com o reino que nós conhecemos. Apocalipse, capítulo 21, versículo 18 ao 21. Essa parte que nós vamos ler é a descrição da Nova Jerusalém, a cidade que todos nós aguardamos morar junto com o Senhor. E Apocalipse descreve essa cidade. E diz assim no versículo 18 a 21. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisófasos e um décimo de jacinto, o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como um vidro transparente. Quando o Senhor descreve essa cidade, vocês notaram que as coisas preciosas, elas são colocadas em estruturas que servem para os homens pisarem? Quando fala de ruas de ouro, você pensa, nossa, que riqueza. Mas para o reino de Deus, elas não servem para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Porque o valor no reino de Deus não está nas coisas, não está naquilo que é precioso para nós, que muitas vezes gastamos nossas vidas correndo atrás desse ouro que perece. Jesus mesmo disse, não ajunteis tesouro na terra, onde os ladrões roubam, mas ajunteis tesouros nos céus. E quando ele estava falando desses tesouros, nada tem a ver com as joias preciosas que temos aqui na terra. Os valores de Deus são maiores e são bem diferentes dos nossos. No reino de Deus, as coisas são diferentes. Quem quer ser o maior, deve ser o menor. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, do versículo 35 ao versículo 45.
Então se aproximou dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Respondeu-lhes: permita-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que me pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com quem eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhe: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Notem como a mentalidade das pessoas que seguiam Jesus ainda era dessa terra. 2 dos seus discípulos procuram a Jesus e querem um lugar de destaque. Nós queremos um lugar de autoridade. Queremos ser maior do que os outros. Mas Jesus mostra para eles que no reino de Deus, se você quer ser maior, você deve ser menor. Você deve diminuir. Quando nós olhamos para Jesus, o seu maior exemplo foi no momento da ceia, antes da sua crucificação, quando ele chama os seus discípulos e lava o pé de cada um deles. Ele era rei e senhor. Mas se ele veio para servir, foi para dar-nos exemplo de que se quisermos ser cidadão desse reino, nós também temos que servir. Nós também temos que diminuir para que ele cresça. Nesse reino, não vale a aparência. Lucas capítulo 14, versículo 8 ao versículo 10. Orando por alguém, quando por alguém fores convidado para um casamento, não procure o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os que o convidaram. Jesus está mostrando para que nós venhamos a olhar para a nossa vida nessa terra e não acharmos que somos melhor do que os outros. Muitas vezes nós vestimos a capa de religiosidade e queremos ser tratados com as honras pela qual aparentamos. Mas Jesus, sendo filho de Deus, humilhou-se até o fim. E é isso que ele espera de nós como servos de Deus. Que não venhamos nos esconder atrás de capas, mas que tenhamos a humildade e servir ao próximo. Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3.
guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com a finalidade de sermos vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres uma esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade te digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore tua mão esquerda o que faz a tua direita. Mais para frente, no versículo 5 e 6. Quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mais para frente, versículo 16 ao 18. Quando jejuardes, não vos mostre contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer ao homem que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim para o teu Pai em secreto. O teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quando nós abrimos a Bíblia em Mateus capítulo 5, 6 e 7, é o Sermão da Montanha. É o sermão onde Jesus dá todas as instruções para que nós vivamos uma vida plena em obediência a Ele. E por muitas vezes nós vamos ver Jesus repetindo isso. Não faça tal coisa para ser visto pelos homens. Porque aquilo que os homens vê você fazer, a recompensa já estará no aplauso deles. Mas de Deus você não receberá nada. E nós vemos as pessoas invertendo os valores, buscando serem aplaudidos pelos homens, mas desagradando a Deus. E Jesus nos chama a viver uma vida sem dolo, sem falsidade, sem intenção para o mal, sem desencaminhar o outro. Porque muitas vezes nós vemos a vida daqueles religiosos levando outros, indo para o inferno e levando outros junto com eles. Na estrutura religiosa que Jesus viveu, havia o formato de mestre e discípulos. É por isso que Jesus tinha os seus discípulos. E havia muitos mestres e muitos discípulos. Mas a maioria deles ensinava aos seus discípulos o que era pecado e o que não era pecado. Mas não para que eles entendessem e tomassem uma postura, mas para que eles se tornassem caçadores de pecadores. Então saíam os seus mestres com os seus discípulos e saíam atirando nas pessoas. Você está em pecado, você vai para o inferno, você está fazendo coisa errada. Era assim que eles se portavam. Por isso os religiosos criticavam a Jesus e falavam: por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Por que os seus discípulos não guardam o sábado? Eles não usavam o benefício de conhecer o bem e o mal para mudar a sua própria vida, mas eles usavam esse conhecimento para apontar o dedo para os outros. Muitos deles perseguiam a Jesus e diziam: por que é que você está sentando com pecadores? Eles não conseguiam entender que a vida era mais importante do que os seus rituais. Seus rituais só estavam levando eles para o inferno. Mas eles não conseguiam enxergar, porque a religiosidade cobriu seus olhos. Quando Jesus diz a Natanael que não havia dolo nele,
Foi porque Jesus conhecia o coração de Natanael. Talvez você olhe para a resposta de Natanael dizendo: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Talvez você olhe, mas que resposta mal falada. Mas ele deve ter falado com um coração, mesmo dizendo que poderia vir alguma coisa boa de Israel, de Nazaré, o coração dele desejava conhecer a Jesus, desejava conhecer o Cristo de verdade. E foi no momento que Jesus revelou-se como Cristo, que ele o adorou. E ele só pôde fazer aquilo porque dentro do seu coração havia uma intenção de conhecer verdadeiramente o Mestre. Os religiosos daquela época faziam dolo. Eles desencaminhavam as pessoas. Abra sua Bíblia em Mateus 23. No versículo 13. E depois o versículo 15. Mateus 23, 13 diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Versículo 15: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Voltando, Mateus 15, versículo 12 ao versículo 14. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou, ela será arrancada. Deixa-os cegos, eles são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então esses eram os mestres e seus discípulos da época. Pessoas vestidas e travestidas de religiosidade. É por isso que Jesus então fala aos seus discípulos que no seu reino não será assim. No seu reino não terá mestres. Mateus 23, versículo 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentro de vós será o servo de todos. Aqui está escrito guia, mas há outras Bíblias que diz: a ninguém chamais de mestre, porque só um é o mestre, o Cristo. No reino de Deus não existe posições, pois só existe um Senhor. E Ele é que é dono de todo o seu rebanho. Muitas vezes nós estamos querendo tomar o lugar de Jesus. Muitas vezes nós queremos nos apropriar das suas ovelhas e desencaminhamos elas do verdadeiro alvo, que é Cristo. É necessário nós tomarmos uma postura de ovelhas de Cristo e, como ovelhas de Cristo, obedecer à voz do Senhor. Jesus conhecia o coração de Natanael,
Porque para o reino de Deus não vale a aparência, vale a intenção. Mateus capítulo 7, Jesus fala sobre o que vai acontecer com aqueles que vivem da aparência. Mateus capítulo 7, do versículo 20 ao 23. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direis explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Note que Jesus está falando de um tipo de pessoa que no momento em que ele irá fazer a separação das ovelhas, dos bodes, aparecerão aqueles que falarão, Senhor, em teu nome eu fiz tantas coisas. Muitos vão dizer, Senhor, em teu nome eu curei. Em teu nome expulsei demônios. Tudo isso está ligado a pessoas religiosas. Em teu nome fizemos muitos milagres. Mas Jesus olha para aquele grupo de pessoas e diz, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não basta nós vivermos uma aparência de que temos Deus, se verdadeiramente não temos comunhão com Ele. Quantas vezes nós somos pegos em apenas fazendo e fazendo, achando que estamos agradando a Deus e estamos nos tornando crentes que só fazem as coisas, mas que não têm tempo para estar com Deus. O que vai fazer a diferença no momento em que eu me encontrar com Jesus, o que vai fazer com que Ele olhe para mim e diga, vinde bendito do meu Pai, é se eu tiver comunhão com Ele. É se verdadeiramente eu viver uma vida com Cristo. Que era o que aquelas pessoas não tinham. Elas viviam rituais, mas não tinham nada de Deus. E Jesus nos chama como igreja hoje, nesse tempo que estamos vivendo, a viver Cristo. A viver uma vida com Cristo. Porque isso é que vai fazer a diferença quando eu for entrar no reino. Jesus então espera de nós, como igreja, nesse mesmo capítulo, no versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. Não basta ouvir, é necessário praticar. Será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Deus espera que a minha e a sua vida estejam edificadas na rocha. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, onde a nossa fé é confrontada todos os dias. E se nós não tivermos uma vida com Cristo, e a nossos pés não estiverem firmados na rocha que é Jesus, em meio à tempestade desse mundo nós iremos cair. E não somente nós nos escandalizaremos, mas serviremos de escândalo para o outro. Então é necessário nós tomarmos uma postura, para que Jesus olhe para mim, para você e diga, esse é um verdadeiro servo de Deus, em quem não há dolo, em quem não há falsidade.
Isso que Jesus espera de mim, de você como igreja nesse tempo. Talvez você não saiba que Deus não está interessado na sua vida de aparência. Deus não está interessado nem preocupado com as postagens que você coloca para que as pessoas vejam e curtam. Porque Ele não tem redes sociais. Mas Deus está preocupado com a intenção da sua oração, do seu viver, com a intenção do teu coração, com que finalidade você faz as coisas, com que motivo, o que motiva você a fazer as coisas para Deus. É essa a preocupação do Senhor. Talvez você também não tenha a melhor roupa, talvez você não tenha um carro do ano, para que as pessoas olhem para você e digam: nossa, como ele é abençoado, ele é uma pessoa de Deus. Porque hoje em dia as pessoas nos julgam dessa forma. Se você está indo bem, se você está próspero, se você tem uma roupa nova, se você tem um carro novo, você é abençoado. Mas esse não é o valor do reino de Deus. Talvez você não tenha nada disso, mas o seu coração é cheio de Deus. Então eu te digo que você é mais abençoado que todos eles. E a oração que eu faço nessa noite, eu quero que você também faça. Eu não vou pedir para você levantar do seu lugar e vir aqui no altar, porque o Deus que nós acabamos de ler é o Deus que conhece o teu coração. Eu não sei como está a sua vida, espiritualmente falando. Não sei como está a sua relação com Deus. Porque isso ninguém pode saber. Somente o Senhor. Mas nessa noite Deus te chama para fazer um concerto. Nessa noite Deus está te chamando para que você viva uma vida verdadeira. Uma vida íntegra. Quer dizer, por inteiro. Que você seja crente não só aqui dentro, lá fora também. Principalmente lá fora. É o seu agir lá fora que vai fazer com que as pessoas venham para Jesus. Não adianta você pregar se a tua vida diz o contrário. Ela não terá efeito nenhum. Mas o Senhor te chama para ter uma vida com o Senhor, aos pés de Jesus. E toda vez que eu me assentar aos pés de Jesus e parar para ouvir Ele, a voz do Senhor irá transformar a minha vida. E Ele mesmo disse a Maria, quando ficava sentado aos seus pés, ela escolheu a melhor parte. Então Jesus te chama para escolher a melhor parte, a mudar a sua vida, a mudar o que você tem feito até agora e buscar agradar a Ele, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.